Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula especialíssima sobre harmonizações clássicas. Inclusive, já vou perguntar para vocês, porque se eu tenho um Pinot Noir da Borgonha, aqui a gente tem um Pinot Village, né, o Sauvignon Le Bon, né, de um produtor bem importante, né, um casal figuraça de vinhas velhas, safra 2018. O que poderia ser uma harmonização clássica para esse vinho? O que poderia ser? Né? Já vão me dizendo o que vocês recomendariam de harmonização para esse vinho. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler. E eu vou ensinar para vocês como que eu trabalho a harmonização. Como que eu gosto de lidar com a ciência da harmonização e como que eu gosto de ensinar isso, certo? Então vou começar aqui a ajudar vocês a dominar, mais do que dizer para vocês que, por exemplo, um grande Bordeaux de Pauillac harmoniza muito bem com um carré de cordeiro. Inclusive já deu fome agora, né? Agora já estamos com uma fome monstruosa aqui. Mais do que isso, por quê? Por que harmoniza? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente, começando a dominar esses conceitos, a gente consegue aplicar isso também para outros vinhos e outros pratos. Então, uma das recomendações que eu faço sempre, quando a gente fala de harmonizações clássicas, é a gente pensar, por onde a gente começa? Pelo vinho ou pela comida? Pelo vinho ou pela comida? Esse é um ponto importante. Né? Então, eu, por exemplo, agora provoquei vocês. Vamos começar com um vinho. Né? A gente tem aqui um Pinot da Borgonha, um Sauvignon Le Bon, 2018, né? 100% Pinot Noir, e já com alguma evolução. Né? Já com algum processo evolutivo aí. Provavelmente esse vinho deve estar entregando bem, né? Conhecendo a apelação, conhecendo a safra, esse vinho deve estar entregando bem. Não significa que não tem ainda um tempo de guarda, mas provavelmente ele já deve estar entregando bem as suas características. Mais do que dizer, né, que tem aquelas harmonizações clássicas com Pinot Noir, enfim, mas daqui a pouco tu tem o vinho e tem que harmonizar, mas tu não tem aqueles ingredientes ou aquele prato, ou tu não vai naquele restaurante onde teria a melhor opção para harmonizar com aquele produto. E é aí que entra os nossos entendimentos. É aí que entram as nossas ferramentas de domínio sobre a harmonização. Então vamos lá, vamos começar a entender isso, porque isso vai ajudar muito vocês, principalmente em eventos, época de final de ano, né, que pega Natal, Ano Novo, e épocas de festas, e comemorações, e confraternizações. Então vamos falar um pouquinho dessas harmonizações clássicas, mas com esse viés. Não só pensar o que harmoniza melhor, ou aquelas harmonizações mais convencionais do mundo, porque harmonizam melhor. Mas como a gente pode aplicar isso para o nosso cotidiano? Vou deixar 2 dicas de livro para vocês, que é bem legal. São livros com conteúdos bem interessantes, perfis um pouquinho diferentes, mas que estão em português, não são tão técnicos e dá para aproveitar e tirar boas lições. Que é o livro Harmonização, né, o livro definitivo do casamento, do vinho com a comida, do nosso queridíssimo Euclides Penedo Borges, e Comida e Vinho, Harmonização Essencial, do nosso saudoso José Ivan Santos, né, infelizmente já falecido, um dos grandes autores que a gente tinha aí de vinhos do Brasil.
2 livros em português não são difíceis de achar e não são caros. Eu vou dizer para vocês que eu volto bastante nesses livros, sabe? É uma boa leitura, são fáceis de ler, seguidamente eu pego para dar uma olhada. Então, são questões aí que muitas vezes a gente tem dúvida. São livros, eles não são muito grossos, tá? São aqueles livros muito pesados, enfim. Deixa eu ver que tem sempre aqui, ó. Eu sempre tenho eles aqui na prateleira, ó. Aqui o livro do Euclides e aqui o livro do José Ivan. Aqui, ó. E ó, eles não são muito grossos, ó. E eles têm uma vantagem, esses 2 livros, que eles são bem diretos, assim, são, né? Já vão direto no conteúdo, não fica aquele muito contexto, enfim, então isso é ótimo, tá? Isso é bom. Tem um outro livro, mas ele é um pouquinho mais técnico e é difícil de achar, porque tá esgotado há muito tempo, que é da Joanna Simon, que é Vinho e Comida. Esse livro é muito bom também. Esse aqui é um pouquinho mais técnico, ele é um livro maior e ele é difícil de achar. Tá? Então, vão nesses 2 aqui que vocês não vão ter erro, não vão ter dificuldade para trabalhar e entender melhor a harmonização. Sempre bom ter um guiazinho ali para consultar, né? E a base de harmonização, vinho e comida, nasce dessa ideia. Essa ideia que é equilíbrio. Equilíbrio entre vinho e comida. Até aqui está escrito charcutaria, mas a gente pode riscar isso aqui, ó. Vamos riscar charcutaria e escrever aqui comida. Vamos botar só comida aqui, né? Ó, comida. Então, comida e vinho. A base de harmonização sempre é a relação de peso versus intensidade. Essa é a base, o básico, o fundamento básico que qualquer momento que a gente for pensar harmonização, a gente parte daqui. Então, peso versus intensidade. Então, a relação da comida com o vinho, mas exatamente com essa plataforma. E eu gosto de usar esse gráfico para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso. Porque a gente tem que pensar a harmonização na melhor relação do vinho com a comida. Nem sempre essa melhor relação vai ser aquela harmonização made in heaven, né? Aquela harmonização onde o vinho e a comida vão ficar melhor do que separados. Ou nem sempre a harmonização vai ser o vinho, a comida, eles juntos têm um terceiro elemento, um terceiro conjunto de sabores. Não, gente, isso é o mundo ideal. Isso é o sonho. Isso é o que a gente sempre busca, mas nem sempre vai dar certo. E a gente tem que pensar uma coisa. Se a gente vai harmonizar a comida, é melhor harmonizar com vinho do que com refrigerante. Então, nem sempre vai ter o vinho ideal. A gente vai tentar usar o melhor possível. Então, a base, o fundamento é intensidade versus peso. Peso eu posso chamar de corpo, né? Ou a gente pode chamar de corpo. E intensidade a gente pode chamar de sabor. Então, quanto mais, e esse é um ponto importante, tá? Quanto mais encorpado, quanto mais pesado for o prato, mais eu preciso de peso no vinho. Mais encorpado eu preciso que o vinho seja, porque senão a comida vai passar por cima do vinho. O vinho vai parecer uma aguinha. Tá, Marcelo, mas você está falando que é melhor ter vinho do que ter refrigerante. Não, sim. Mas vamos pensar também que vinho tem características positivas que a gente gosta. Se eu tenho uma comida que vai passar por cima e deixar as características do vinho pouco perceptível ou imperceptível, a gente está perdendo algo bom. A gente está perdendo algo que a gente quer, que é as características do vinho. Então, eu não posso ter um prato pesado demais para um vinho leve demais. Então, se eu tenho um vinho leve, é para um prato leve. Ou, se eu tenho um prato leve, vai melhor um vinho leve. Porque também o inverso é importante. Se eu tenho
um vinho muito pesado, muito intenso. Vamos botar lá um Malbec argentino com 15,5% de álcool. Um vinho muito intenso. E eu vou colocar um peixe levinho, bastante delicado, tenro, com aquele malbecão. O que vai acontecer? O coitadinho do peixe, que tem os seus aromas, sabores delicados, suas texturas delicadas, ele vai ser simplesmente patrolado pelo vinho. Então eu só vou sentir o sabor do vinho na boca. Então, vou estar dando uma garfada, vou estar dando um gole na taça de vinho, e daqui a pouco só vou estar sentindo o sabor do vinho e o peixe, coitado. Fora as incompatibilidades que a gente pode ter aí, né, do tanino, com peixe que vem de água salgada, tudo mais. Bom, isso aí é outra coisa. O que acontece? Vai perdendo características, vai perdendo algo positivo ou do vinho ou do prato. Por isso que quanto mais encorpado for o prato, mais encorpado tem que ser o vinho. Quanto mais peso tiver no prato, mais peso tem que ter no vinho. Isso é importante. Assim como, claro, o inverso também, né? Quanto menos peso no prato, menos peso no vinho. Assim como o que a gente chama de intensidade de aromas e de sabores. Por quê? Porque esse é outro elemento muito importante. Se eu tenho um prato com pouco sabor e eu coloco um vinho com muito sabor, o vinho, de novo, vai ficar muito mais aromático que o prato. Então, eu vou ficar sentindo o sabor do vinho e não vou sentir tanto o sabor do prato. E a gente quer sentir o sabor do prato. O mundo ideal é que, quando a gente está dando uma garfada e depois vai tomar um gole do vinho, é que o sabor do vinho e do prato, eles acabem juntos, eles sigam juntos na boca, que são aqueles sabores positivos. Se um sobressai muito o outro, a gente está perdendo um pouco uma melhor experiência sensorial. Então, isso aqui é fundamental, isso aqui é básico para a harmonização. Por exemplo, eu estou aqui com um Pinot. Pinot Noir é um vinho, de modo geral, um pouco mais leve. Então, assim, é um vinho elegante. E aqui já vai uma dica para vocês importante. Por onde a gente começa a escolha da harmonização? Pelo prato ou pelo vinho? Por onde se começa? Me respondam aqui, por onde se começa? Enquanto vocês vão respondendo, se a gente começa pelo prato ou pelo vinho, qual é o certo, eu vou dar uma conferida sensorialmente nesse vinho. Né? Porque eu tenho aqui um Pinot, claro, não é um Pinot simples, é um Pinot da Borgonha de Vinhas Velhas, safra 2018, que é uma safra boa, de um village, que é um village muito bom. Um village que está ali na famosa Côte d'Or, aqui está um pouquinho mais para o sul, ali na Côte d'Or, e que eu vou servir aqui para nós fazermos um teste de harmonização, né? Ou seja, como que eu faço? Eu estou começando com o Pinot, né? Então eu vou pegar ele aqui, botar a rolinha aqui para evitar acidentes, né? Deixar ele aqui do lado. Então aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho vinho com pouca intensidade de cor, uma intensidade média menos, ó, bonitinho, ó, límpido, né? Aquele vinho bem rubi, né? Aquele rubi bem vivo. No nariz, ó, no nariz ele tem uma intensidade média subindo um pouco, quase média mais. Bastante aquele aroma, e assim, bem interessante, né? Que é comum em algumas áreas ali da Borgonha. Que é aquele aroma da fruta vermelha um pouquinho mais madura, um toquezinho floral gostoso, um toquezinho de especiarias gostoso. Um vinho com perfil aromático bem interessante, né? Bem interessante. Em boca. Legal. Sauvignon Le Bon, ele não é tão leve,
mas ele não é daqueles vinhos Pinot mais intensos, né? Pommard é pertinho, bem pertinho, e é um Pinot robusto, né? Sauvignon Le Bon é aquele Pinot que tem quase o meio do caminho entre Volnay e Pommard, né? A elegância de Volnay com a intensidade de Pommard. Então, para quem gosta aí do Pinot, né, de recursos, Sauvignon Le Bon é uma boa opção, né? É um pouco mais até para leve do que para intenso, mas não, vinho seco. O tanino dele é um tanino médio, com uma textura bastante elegante, bastante gostoso. É um vinho que tem uma acidez média a mais, é um vinho que tem um corpo médio, e é um vinho que tem uma persistência de sabor média a mais para quase muito. Então é um bom Pinot Noir da Borgonha. Ou seja, um bom Pinot Noir da Borgonha. Então é um vinho que tem características. Mas assim, ele é um vinho mais para elegante do que para intenso. A textura de tanino dele é uma textura gostosa, né? E essa intensidade, mesmo quando tão média, ela é média para um pouquinho menos, né? Então, um pouquinho menos. E assim, são sabores positivos. É um vinho muito gostoso na boca. É um vinho que tem uma persistência um pouco maior. Então, eu só vou fazer a harmonização desse vinho, o que eu quero? Eu quero isso, eu quero manter essa elegância do vinho, essa persistência do sabor. Ele é um vinho mais para elegante do que para estruturado e potente. E aqui eu estou fazendo uma comparação de Pinots, tá? Eu nem estou comparando esse Pinot com um Cabernet Sauvignon, estou comparando na família dos Pinots aqui. Então, eles são um pouco mais elegantes e eu quero manter essa elegância. Se eu colocar uma feijoada harmonizada com esse Pinot, tadinho do Pinot. Ele vai ser patrolado. Porque quando eu botar o garfo da feijoada na boca, e assim, não precisa nem ser uma feijoada muito picante, mas quando eu botar aquele monte de feijão, aquele monte de gordura da charcutaria, quando eu botar aquele monte dos defumados, esquece, passou o Pinot e vou esquecer que eu estava tomando Pinot. Porque a intensidade do prato é muito grande. Aí, a gente vai para o que vocês estão falando aqui, que eu perguntei para vocês, né? Se a gente começa pelo prato ou se a gente começa pelo vinho. E a resposta de vocês aqui, de modo geral, pode ser pelo prato, pelo vinho, começa pelo prato, diz a Márcia. Ainda a Liz disse que no restaurante eu começo pelo prato. O Bruno falou que depende de quem é o protagonista. A Regina falou que começa pelo prato, pelo que tiver, né, pelo que tiver disponível na área, a Rosa pelo prato. De modo geral, assim, ou pelos dois ou pelo prato. Aí eu vou dizer a minha sugestão para vocês. Primeira coisa, não tem certo, não tem errado. Tá? Em harmonização isso é bastante importante. Agora, a minha sugestão para vocês é o seguinte. Quem é o protagonista? Quem é o protagonista? Se você vai num restaurante que os pratos são muito famosos, você primeiro escolhe o prato, depois escolhe o vinho. Agora, se você tem um vinho, é o meu caso aqui, eu tenho um vinho, que é um vinho, um Pinot da Borgonha, muito gostoso, e que eu quero harmonizar esse vinho. Então, estou começando pelo vinho. Então, não tem certo, não tem errado. Então, depende de quem é o protagonista. No meu caso aqui, o protagonista é o vinho. Ele é o protagonista. Então, eu vou escolher o que eu vou harmonizar de acordo com as características do vinho. E aqui vai uma segunda dica importante para vocês. Se vocês puderem, claro, se tiverem a oportunidade, nem sempre a gente tem, provem o vinho antes. Entendam as características do vinho. É o que eu estou fazendo com vocês. Eu sei que ele é um Pinot, que ele tem um pouquinho mais de intensidade, até que tradicionalmente é um Sauvignon Le Bon, mas ainda elegante. Ainda na linha dos elegantes, que é muito característico dessa apelação. E assim,
perfume aromático dele, né, o perfil aromático dele não para de aumentar. Não tem certo, não tem errado. Mas tem que começar por um. Alguém tem que ser o protagonista. Para aí a gente ir para escolha do que vai harmonizar com ele. E aí eu perguntei para vocês, o que vocês harmonizariam com esse vinho? Eu não tinha provado ainda a hora que eu fiz essa pergunta. E aí vocês trouxeram várias sugestões. Aliás, várias sugestões muito boas, né? O Eduardo falou em Pinot Noir com risoto de cogumelos, que é uma boa opção. A Alice tinha falado, né? Para não errar, risoto de fungo. Vai muito bem, tá? Vai muito bem mesmo. Então, risoto de fungo com Pinot Noir vai muito bem. Principalmente Pinot Noirs mais elegantes e mais frutados. Tá? E com alguma evolução. É bem o caso desse vinho. Apesar que esse vinho tem um pouquinho mais de intensidade, tá? Já vamos entender o porquê. Vou usar isso como exemplo, tá? Posso até usar esse exemplo. Esse Pinot com risoto de fungo. Quando a gente chegar agora nas orientações, eu faço de novo uma associação do porquê desse Pinot com risoto de fungo. Depois, a Simone falou sobre o Bife Bourguignon, e é verdade, o Bife Bourguignon é muito clássico, né? Muito tradicional, e aí normalmente o Bife Bourguignon pede um Pinot um pouquinho mais intenso. Deixa eu ver o que mais. A Cláudia falou do prosciutto de Parma e pata negra, carnes vermelhas assadas marinadas com ervas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado só com o prosciutto de Parma e o pata negra, principalmente, Cláudia, porque eles são intensos demais. Principalmente pata negra. Ele tem uma persistência longuíssima de sabor, ele é muito untuoso. Claro que o Pinot vai dar uma ajudada boa ali, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com os Pinots um pouquinho mais elegantes, tá? O Arthur falou do Bife Bourguignon, a Cláudia falou de Canard, e fromage Contage. É interessante, tem que tomar um pouquinho. Eu gosto muito de Pinot com Canard. Canard é pato como um todo, né? E eu gosto muito de pato. E gosto muito de Pinot com pato. Então, tanto eu gosto principalmente um confit de Canard, assim, acho que fica muito, muito bom. Com esse Pinot, acho que iria muito bem. Só cuidar um pouquinho na acidez do prato, para ele não ter uma acidez demais, que às vezes, né, vem aqueles molhos, como às vezes um molho de laranja, tem que cuidar um pouquinho para não passar, né? São deliciosos, né? A cozinha francesa ele tem essa habilidade muito grande de trabalhar os molhos muito bem, normalmente aqueles molhos à base de manteiga, com cítricos, né? Trabalham muito bem. O Zé falou, eu iria numa terrine de carne e cogumelos. É uma boa. Uma terrine, só cuidado muito o tempero da terrine, né? A terrine normalmente ela é fria e normalmente ela acaba sendo muito temperada. Então tem que cuidar um pouquinho para não perder demais a questão do vinho, mas pode dar bom. O pessoal falou dos livros, enfim. Então, boas dicas, viu? Eu gostei, assim, várias sugestões assim, de arroz de pato. Acho que arroz de pato, que o Genilson trouxe. Arroz de pato, eu acho que era uma boa. Também acho que arroz de pato ia bem. Né? Acho que era outra opção que ia muito bem. E também o que poderia... Alguém tinha falado, né, de alguns queijos. Com esse Pinot, alguns queijos poderiam ir bem. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com os queijos, porque os queijos eles podem conflitar um pouco com o tanino. Aqui é um vinho que tem uma presença um pouquinho maior de tanino do que um Pinot convencional. Claro que não está falando de Cabernet Sauvignon, estamos falando de Pinot. Então, ele tem um pouquinho mais de tanino, então a gente tem que cuidar um pouquinho a relação do vinho tinto com queijo, principalmente por causa do tanino. O queijo ele é muito rico em umami, e o umami ele conflita um pouco com o tanino. Então, é melhor para queijo, de modo geral, ter menos tanino ou não ter tanino, ter uma acidez um pouco mais alta. Por isso que, de modo geral, os vinhos brancos, eles acabam sendo, ou tendo um pouco mais de recurso para os queijos, tá? Não significa que não dê. Esse é um Pinot que dá para ir com queijo. Só tem que cuidar muito do queijo. Então, tem que ser um queijo de massa macia, né? Tem que ter um queijo sem muita maturação. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado assim nessa questão do queijo. Mas legal, já tivemos uma boa introdução aqui, já tivemos uma boa base
para começarmos ou seguirmos avançando no nosso conteúdo. Já entendemos essa relação. Peso e intensidade de sabor. Quando a gente vai fazer as escolhas para a harmonização, levando em consideração peso e sabor, eu posso começar a aplicar algumas técnicas para tentar ter uma boa relação com isso. Uma dessas técnicas é a chamada técnica de contraste. Técnica de contraste é a gente usar recursos do prato ou do vinho que vão contrapor características do outro. Então, é mais ou menos assim. Vamos pensar de por que eu falei dos queijos com os vinhos brancos. Porque está fazendo um contraste entre a acidez do vinho, quebrando um pouco a gordura do queijo. Outra é a textura do vinho, que é um líquido, quebrando um pouco a textura do queijo. Queijo é um pouco mais pastoso. Queijo tem aquela consistência, vai, claro, depende do queijo, depende do queijo em si, depende da maturação do queijo, depende de vários fatores, mas a textura do queijo é uma textura um pouco mais sólida, um pouco mais pastosa. Então, o líquido do vinho ajuda a dar uma amaciada maior, né? Dá um contraponto àquela textura mais sólida do queijo com essa textura mais líquida do vinho. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas está acontecendo na nossa boca. Muitas vezes você vai ter um queijo muito maturado, por exemplo, onde tem muitos cristais, onde tem uma textura um pouquinho mais consistente, cristalizada, você vai mastigando, vou pegar um exemplo, um Parmigiano Reggiano, 36 meses, que tem uma longa maturação, queijo maravilhoso, saborosíssimo, né? Uma textura deliciosa, e você vai mastigando aquele queijo, você vai rompendo aquela textura, mas vai ficando aquela granulosidade na boca, aquela textura um pouco mais esfarelenta na boca. Quando você coloca o vinho vem com líquido e dá uma equilibrada naquela textura que está deixando a boca até um pouco seca, né? Então tem esse contraponto também. Então isso é o que a gente chama de contraste. É a gente compensar algo que está muito intenso ou que está com uma intensidade muito significativa no outro produto. Então, por exemplo, a gente tem um vinho que é ácido para contrapor a gordura do peixe, por exemplo. Então, às vezes tem um peixe que é gorduroso, aí você pega um vinho ácido exatamente para quebrar um pouco aquela gordura do peixe. É por isso que quando a gente compra peixe, e a gente compra peixe, que eu digo prato, né? A gente escolhe um prato de peixe, muitas vezes vem um limãozinho junto para colocar no peixe aquele limãozinho para dar uma quebrada, muitas vezes na gordura do peixe, na intensidade do peixe. O vinho pode fazer esse papel. Um vinho com acidez alta pode fazer esse papel também. A questão do doce e do salgado, né? Então tem muita gente que gosta de, por exemplo, harmonizar chocolate com vinho tinto frutado. Não é a minha harmonização preferida. Seguidamente eu testo, enfim, mas não é o que eu faço, não é o que eu escolho. Mas tem gente que gosta. E tudo bem. Né? É um tipo de contraste. Então, essas técnicas de contraste, elas são muito utilizadas e funcionam muito bem. Por quê?
trazem muitos recursos. Muitas vezes o que a gente está usando na harmonização é esse contraste. E isso ajuda bastante. Então, trouxe aqui uma harmonização clássica por contraste que casa muito bem. Que é assados com Malbec. Aqueles Malbecs mais intensos, aqueles Malbecs mais saborosos. Vamos entender o porquê disso. Porque não é só dizer, não, tudo bem, casa muito bem, né? Que Malbec com um bom assado argentino, um bom assado uruguaio, um bom assado brasileiro, enfim. Mas o porquê casa bem? Aí a gente tem que entender, e aqui a gente está falando de uma técnica de contraste muito presente. Por quê? A gente tem na carne, normalmente o assado é um assado suculento. Vamos pegar os assados argentinos, tá? Vamos pegar uma harmonização de carnes argentinas, assados argentinos com Malbec argentino. Então, normalmente é um assado mal passado, muito suculento. Suculento é esse líquido que a carne tem, que muitas vezes a gente chama de sangue, né? O sanguinho não é sangue necessariamente, mas a gente chama de sanguinho. E a gordura quente. Isso contrasta muito bem com o tanino. Tanino do vinho. O tanino do vinho contrasta muito bem com essa suculência. E o Malbec é um vinho um pouco mais tânico, apesar que o tanino do Malbec é um tanino macio. E também isso é bom, porque não é um tanino muito amargo. Porque a carne assada, ela gera uma caramelização, e essa caramelização pode trazer um toquezinho amargo, que a gente às vezes não percebe. Se eu tenho um vinho muito tânico, um tanino muito intenso, pode conflitar um pouquinho nesse amargor. O Malbec é um tanino bastante intenso, mas bastante macio. Normalmente não tem residual de amargor. Depois, a acidez do vinho ajuda a contrapor a gordura da carne. A textura da carne em boca, que é uma textura um pouco mais sólida, o vinho vem com uma textura líquida para contrapor essa textura. E a questão do sabor. Então você tem o sabor da carne e você vai ter o sabor do vinho. Então olha que interessante. E aí também, uma coisa não exclui a outra. Porque a gente pode ter também, e aí que a gente tinha comentado aqui no começo, né, e alguns de vocês comentaram, a questão da técnica de paridade de sabores. A carne assada, que tem aquele toque defumado da lenha, que tem aquele toque um pouco mais assadinho, um pouco mais empireumático, que pode combinar muito bem com o toque secundário de madeira do vinho Malbec. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Então, pode combinar muito bem. Então, por isso que é uma harmonização muito clássica, a carne assada com Malbec. Mas não precisa ser só Malbec. Claro, aqui a gente está entendendo o conceito por trás disso. Depende da carne, depende do tipo da cocção, qual é o tipo do assado, depende muito de qual é o Malbec. Mas a gente entendendo a ideia por trás disso, a gente consegue aplicar não só para o assado com Malbec, mas carnes com vinhos. É por isso também que a gente sempre recomenda, que é uma harmonização bem clássica, né? Que é a carne vermelha com o vinho tinto, com o vinho vermelho. Que dá muito bem. De modo geral, sim. E aqui no caso da carne, do assado com Malbec, normalmente é uma harmonização que os dois elementos são bons, a carne é boa, o vinho é bom, e quando se juntam, ficam melhor ainda. Nem sempre isso acontece. Mas normalmente aqui isso acontece de forma mais seguida. Então, essa é uma harmonização bem clássica. Eu vi alguns de vocês perguntando,
a questão, a linda Liz. Professora, então o taná apresenta mais amargos em boca com a carne, certo? Tem que tomar um pouco mais de cuidado. O tanino taná é um tanino mais presente, é um tanino que normalmente pode ter uma predisposição um pouquinho mais a amargor. Mas não significa que vai dar errado. Não é isso. Inclusive, os tanás que têm um processo evolutivo um pouquinho maior, né? Logo essa estrutura tânica dá uma amaciada, enfim, fica muito, muito bom, tá? Taná com carne vermelha também vai muito bem. O que a gente está entendendo aqui é mais do que só falar do vinho tinto com a carne vermelha. E a gente entendeu o porquê e como as coisas acontecem. A Cláudia falou, eu gostei de um cordeiro em pele de lobo e fiz um bife ancho na manteiga com ervas. Uma boa opção. Né? Uma boa opção. E... Legal. Vocês estão muito bem. Os comentários de vocês aqui estão muito, muito bem. Então, vocês também estão entendendo o que eu estou trazendo aqui para vocês. Mais do que só falar que é uma harmonização clássica. A gente entender um pouco por que e aplicar isso na vida. Aplicar isso nas nossas harmonizações. Né? Claro, nunca esquecendo a questão de peso, intensidade e sabor. Se você pegar uma carne mais gordurosa, mais pesada, uma carne mais intensa em sabor, pega um assado em tira, por exemplo, uma costela, um costelão 12 horas. Você precisa de vinhos que consigam acompanhar aquela intensidade, aquele sabor da carne no mesmo nível, porque senão a carne vai passar por cima do vinho. Uma outra técnica para aplicarmos, que é o que a gente chama de técnica de similaridade. Porque a similaridade dos elementos podem ser positivas. E aqui a gente entra naquela técnica que é a técnica da paridade aromática. Então, se você tem um aroma na comida e encontra um aroma muito parecido no vinho, há uma chance deles já se darem bem. Mas essa técnica da similaridade não é só para os aromas, é também para o restante. Essa técnica da similaridade nós também estamos aplicando lá no peso e no sabor, né? A gente quer uma similaridade de peso nos vinhos, uma similaridade de intensidade de aromas e sabores. Mas não só para isso, para os elementos também. Então, acidez com acidez. Você pega um vinho que é muito ácido. Você vai pegar um vinho que tem uma acidez muito, muito alta. Vai pegar lá, às vezes, um Sauvignon Blanc de regiões frias. Você vai pegar um Riesling renano de regiões frias. Você vai pegar um Grüner Veltliner, né, da Áustria. Você vai pegar... São vinhos que têm muita acidez. E, às vezes, essa acidez do vinho está muito destacada. Então, se você consegue trazer um prato com elementos ácidos, a acidez do vinho fica um pouco menos perceptiva, porque o prato também tem acidez, e ajuda a destacar e a salientar os aromas mais frutados do vinho. Então, por exemplo, essa similaridade de acidez vai muito bem. Então, o prato com acidez e o vinho com acidez, o prato ajuda a salientar os aromas positivos do vinho. Porque, às vezes, a gente está muito centrado na acidez e a acidez mascara isso. Mascara um pouco das características, do sabor. O vinho até parece um pouquinho mais doce. Similaridade. É mesmo que o doce com o doce. Então, você tem, que é muito clássico, né? A gente falar de... Você tem uma sobremesa. Você escolhe um vinho para sobremesa, normalmente um vinho doce. Por quê? Porque a sobremesa é doce, você vai pegar um vinho doce para não ter aquele conflito. Porque se você tem a sobremesa doce, você pega um vinho com algum tipo de amargor ou algum vinho não doce, pode dar um conflito do vinho ficar estranho, do vinho ficar muito amargo, do vinho não ficar bom, do vinho ficar meio... Então,
A similaridade da doçura com a doçura também ajuda. Então, é outra técnica bastante utilizada e bastante importante. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Harmonização, outra harmonização clássica. Ostra e Chablis. Aqui, a harmonização é por similaridade. Por que dá certo? Por que é uma harmonização clássica? Vamos pensar a ostra. A ostra é uma carne bastante delicada, tenra, ela é salgadinha, ela é de água de mar, ela é salgada, ela tem um sabor um pouco mais persistente e ela tem uma textura na boca muito peculiar. O sabor dela, a ostra não é tão intensa em sabor, mas o sabor dela é um pouco mais persistente. Aquela textura da ostra é uma textura que fica um tempo em boca, né? E bastante salino, bastante salgado. Como é que é um Chablis Village? Vamos pegar um Chablis Village, que não é um Premier Cru nem um Grand Cru. É um vinho que, de modo geral, tem muita acidez. Ostra, normalmente você coloca algum elemento ácido nela também, como um limão ou alguma coisa, já tem paridade. Ostra é salgado. O Chablis é um vinho que tem essa nota salina. Ele é característico por ter essa mineralidade, essa salinidade. Casa muito bem. Depois, Chablis tem uma acidez muito alta. Ajuda muito a quebrar um pouco dessa gordurinha da ostra, dessa textura da ostra em boca e também um pouco dessa persistência do sabor da ostra. Por mais que a ostra esteja delicado, né? O sabor, a gente falou, não é? O sabor da ostra é persistente, né? Vai ficando um pouco mais em boca. Depois, Chablis não é um vinho pesado. Ele normalmente é um vinho leve. A ostra é leve. A textura da ostra em boca, né, pede um vinho com maior acidez. Ou seja, Chablis é um vinho que, de modo geral, vai ter muitas similaridades com a ostra. Por isso que funciona também. E claro, e aqui, falando dessas duas técnicas, que é a técnica da similaridade e a técnica do contraste, da contraposição, quando a gente vai aplicar uma harmonização, não significa que uma técnica tenha que excluir a outra. A gente pode usar e escolher produtos que tenham um pouco de cada uma das técnicas. É o caso aqui do Chablis. A textura da ostra em boca, que é aquela textura um pouquinho mais sólida, o Chablis vai fazer uma contraposição que é ser mais líquido, que é a parte líquida na boca. Por mais que a ostra, normalmente, quando a gente come ela, principalmente a ostra fresca, é aquela ostra que já tem mais aquele caldinho, né? Que ela tem aquela nota mais salina, enfim, mas ainda é um pouquinho sólida. Então, vai muito bem. Querem uma outra dica legal para a gente conseguir entender o que a gente está aprendendo aqui na aula? Vamos pegar ostra gratinada. Vamos pegar essa mesma ostra aqui, e tem muitos restaurantes que gostam de fazer, de botar um creme de queijo em cima da ostra e gratinar ela no forno. Muda muito o que é o prato. Porque tu tem mais sabor, tu tem mais peso por causa do queijo, tu tem a caramelização do queijo, você tem mais complexidade de sabores ali naquele prato. O que eu sugiro? Troca. Sai de um Chablis, vai para um Chablis Premier Cru. Por quê? O Chablis Premier Cru normalmente tem uma passagem por madeira, tem um toquezinho mais, normalmente, de evolução, tem um pouco mais de peso,
tem um pouco mais de sabor e vai muito bem normalmente com ostras gratinadas. Ostras gratinadas com queijo. Ou seja, muda completamente o prato do que a ostra fresca. Então, a gente pode trazer um vinho com mais recursos ou com uma possibilidade maior da relação ou de acerto, né, da relação do prato com o vinho. Bom, beleza. Até aqui, a gente já deu alguns passos importantes. Até aqui, a gente deu alguns passos significativos. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês aqui. Vamos lá. A Márcia falou, gorgonzola com vinho do Porto, harmonização de contraste, exatamente. Tem o salgado do gorgonzola, tem o doce do vinho do Porto. Tu tem a textura do gorgonzola versus a textura do vinho do Porto. Você tem aquela intensidade de sabores do gorgonzola, você tem a intensidade de sabor do vinho do Porto, e a gente já tem alguma similaridade. Mas é exatamente isso. Essa é a ideia, né? O Fernando trouxe que champanhe com caviar também é um clássico. Também é um clássico, né? Champanhe tem alta acidez, champanhe tem sabor, champanhe tem a perlage, tem a borbulha, e o caviar. O caviar é um prato que é relativamente leve, muito sabor, tem aqueles sabores muito peculiares, tem uma persistência muito longa, tem uma textura em boca também bem peculiar, né, meio crocantezinho, assim, né, daquelas bolinhas do caviar, das ovas, e tem aquele toque salino, tem aquele toque, e a champanhe, ou o champanhe, vai muito bem nisso, com a acidez contrapondo, você tem a borbulha que ajuda, né, a dar uma quebrada naquela textura também do caviar em boca, então champanhe vai muito bem. Aliás, é outro clássico, que um melhora o outro, é caviar com champanhe, tá? Essa é uma harmonização bem clássica e funciona muito bem. O Eduardo, nas harmonizações por similaridade, o que fazer para que não haja excesso de salgado, acidez, doce, etc? Então, Eduardo, a pergunta é ótima. Vai depender sempre do prato e do vinho. Não tem jeito. Tá? Se a gente tem, por exemplo, uma sobremesa muito doce, o que a gente precisa fazer? A doçura do vinho tem que ser no mínimo igual ou maior. Porque senão a doçura da sobremesa vai passar por cima. A questão da acidez. A acidez é uma coisa interessante, porque assim, desse teu comentário, tem um elemento que você precisa ficar muito preocupado e ter muita atenção, que é o amargor. Porque amargor, primeiro, que a gente não quer, mas é inerente. Muitos pratos têm amargor. Por exemplo, vinho. Vinho tem tanino, muitas vezes tem amargor. Quanto mais tanino, tem uma tendência a ter um pouquinho mais de amargor. Às vezes até da própria madeira pode ter um pouquinho de amargor. A temperatura errada do vinho pode trazer amargor, tanto para cima quanto para baixo. Então, o vinho corre-se sempre o risco de ter amargor. Comida, corre-se sempre o risco de ter amargor. Quando você assa uma carne, quando você tem algum elemento amargo ali, algum tempero amargo. A questão é que quando o amargor se encontra, ele catalisa muito o outro, eles ficam muito intensos. Muito, muito intensos. Então isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, sim. E claro, sempre quando se vai fazer uma escolha de harmonização, o mundo ideal é saber provar e conhecer o vinho, provar e conhecer o prato, ou os pratos. Ou montar. Tem o vinho, provei o vinho. Vou escolher o que eu vou montar no prato. E sempre tem algum recurso, né? Sempre tem algum recurso. A gastronomia, ela avançou muito a ponto de... muito do que o vinho trazia para os pratos, hoje, na alta gastronomia, os chefes cada vez mais querem que o prato seja autossuficiente. Isso, por um lado, é bom, né? Os pratos ficaram mais complexos. Estão ficando cada vez mais complexos. O desafio é que o vinho tem que acompanhar isso. Então, pratos mais complexos normalmente são mais desafiadores para serem harmonizados.
O Bruno trouxe, mestre, o espumante brute vai bem com feijoada? Há quem diga que sim, confere? Depende, Bruno. Depende muito, tá? Por quê? Espumante é uma das melhores harmonizações com feijoada, mas precisa ter um espumante com sabor, muita acidez. Você tem um espumante de preferência com peso. Não é qualquer espumante que harmoniza com feijoada. Muitos gostam de harmonizar espumante tinto com feijoada, porque daí tem mais peso, um pouco mais de sabor, tem um pouquinho mais de robustez e até alguma coisinha de tanino residual ali, enfim. A questão é, não é qualquer brute, não é qualquer vinho, mas dá para testar. As atenções para esses pontos, tá? Eu seguidamente faço teste de harmonização de feijoada com espumantes. E espumantes são um dos melhores vinhos para harmonizar com feijoada. Porque feijoada é difícil de harmonizar, viu? Não é um prato fácil. Espumantes vão bem. Agora, precisa disso. Precisa ter sabor, precisa ter peso, precisa ter bastante acidez, precisa ter... Não é qualquer espumante. Precisa ter espumantes mais robustos, tá? E eu gosto mais de espumantes de longa autólise. Então, ali com 24 meses, 36 meses, fica mais interessante, porque ele tem aquela nota autolítica que casa muito bem com aquelas carnes da feijoada. Então, uma boa opção, viu? Vamos lá. Vou avançar mais um pouco, eu vi que está chegando bastante perguntas aqui, e isso é ótimo, então deixa eu seguir mais um pouco aqui do nosso conteúdo, e aí a gente volta para mais algumas perguntas. Porque a gente tem uma técnica também de harmonização, que é a técnica regional. A harmonização regional, a harmonização cultural, também é outro nome que se usa, que é exatamente a relação ou a escolha de pratos e vinhos de uma mesma região, porque tiveram uma relação de desenvolvimento muito grande. Um exemplo clássico disso, pizza com Chianti, mas o Chianti, esse Chianti mais leve. Esse Chianti poderia dizer um Sangiovese mais leve. Aqui tem um bom exemplo disso. O que acontece? Pizza é inerente da Itália inteira, tá? Inclusive na Itália, pizza normalmente é assim, ó. É com esse formato aqui, mais convencional, chamada pizza taglio. É uma pizza, eles fazem ela grandona e eles cortam as fatias assim. Isso aqui isso é um fast food italiano, né? Delicioso, muito, muito bom. O que tem na pizza normalmente? A gente tem a massa, a gente tem o queijo, a gente tem o molho de tomate. E aí depois vem mais algum elemento. Às vezes vai um manjericão, às vezes vai uma cebola, às vezes vai um fungo, né? Às vezes vai um cogumelo, às vezes vai uma berinjela. Então, mas a base da pizza, de modo geral, vai ser a massa, o queijo e o molho de tomate. Essa é a base da pizza. Tá, aqui no Brasil a gente faz pizza com tudo, né? Aqui no Brasil a gente... É um negócio quase inexplicável. O cara bota feijoada na pizza. Pizza de sorvete, pizza de tudo. Bota ali pizza de fricassê, meu amigo. Bota um frango com molho branco e bota batata palha em cima. Não faz isso. Tudo bem. Quem faz, tudo bem. Mas vamos lá. Então, isso é pizza. Isso que a gente está vendo aqui é pizza. Isso é o clássico da pizza. Então, são poucos ingredientes e são muito saborosos. Por que vai muito bem com Chianti? Principalmente o Chianti mais leve, não o Chianti clássico, reserva, mais pesado, mais intenso. Porque aqui, qual é a questão? A pizza você tem a massa, que é carboidrato. Carboidrato harmoniza muito bem com o frutado. Um Chianti leve, normalmente, ele tem aquele caráter frutado de frutas vermelhas, um pouquinho mais aquele especiadinho, né? Que é aquele especiadinho quase como uma erva, né? Uma ervinha, bem característico. Então, vai muito bem. A acidez do molho de tomate é uma acidez destacada. O tomate tem acidez. Chianti
tem uma acidez normalmente média mais, às vezes até muita. A Sangiovese é uma uva com um pouco mais de acidez. Depois, aquele contraste que a gente fala dos sólidos e dos líquidos, né? Então, aquela textura sólida da pizza como um todo, mais a textura líquida do vinho. Depois, o queijo e a gordura do queijo. A acidez do Chianti, que é uma acidez um pouquinho maior, do Sangiovese, acaba quebrando um pouco essa gordura que fica normalmente permeada na boca. Aquela gordura do queijo fica um pouco mais presente. A acidez do vinho vem e consegue quebrar um pouco isso e remover um pouco essa gordura da boca. Não é um vinho muito pesado, mas tem um pouco de corpo. Ele é um corpo médio. A pizza não é pesadona, tem um corpo médio. A pizza não é um prato leve. É levinho? Não. Mas, vamos lá, um corpo médio e com bastante sabores. Sabe, bastante, a gente fala, mas não é extremamente saboroso? Não, mas tem diferentes sabores aqui, né? Tem o tomate, tem o queijo, tem o manjericão, tem a massa, tem... Então, Chianti vai muito bem. Um Sangiovese vai muito bem. Mas a gente entende isso agora porque a gente está estudando esses elementos. Molho de tomate. Podemos trocar a pizza, por exemplo, por uma massa à bolonhesa. Molho de tomate e carne. A pasta embaixo, que dá mais peso. A carne, que dá mais peso e mais sabor. Aí eu já não vou usar um Chianti simplinho. Aí eu já vou usar um Chianti clássico, provavelmente, um Chianti com um pouco mais de intensidade. Aí vai botar queijo na massa. Eu preciso um pouco mais de acidez no vinho, eu preciso um pouco mais de peso no vinho, porque o queijo que está ralando ali em cima da massa tem mais sabor, tem um pouquinho mais de peso. Então é isso que a gente tem que ir pensando. São nesses elementos, nessas relações que vão deixando melhor a relação do vinho com a comida. Então, isso que é muito legal. E vou trazer mais algumas harmonizações clássicas aqui para vocês. Olha as técnicas que a gente viu até agora. Contraste, similaridade e harmonização regional. Ou cultural. Porque muitas vezes esses vinhos, essas comidas, eles acabaram se desenvolvendo durante séculos juntos. O molho de tomate na Itália com vinho de Sangiovese. Durante séculos isso é utilizado, evoluído, testado lá na Itália. E por isso que funciona bem. Uma outra harmonização clássica e que é muito comum em festas, eventos, final de ano, que é a tábua de charcutaria e queijo. Essa é, olha, danadinha de harmonizar, viu? E as pessoas muitas vezes não percebem isso. Por que elas não percebem? Porque quando tem uma tábua de charcutaria e queijos, normalmente o pessoal está se divertindo, o pessoal está dando risada, está reunindo amigos, não está preocupado com o que está acontecendo da relação vinho e tábua de charcutaria. E tudo bem, porque é para isso mesmo. Quando está comemorando, confraternizando, não é o momento de ficar testando a harmonização. Quer testar, acha o momento para isso. Não é nas comemorações, né? Mas tudo bem. É um desafio. Por quê? Porque são muitos elementos. Tu tem queijos diferentes, charcutarias diferentes, normalmente tu tem pão, normalmente tu tem uns molhinhos, normalmente tu tem um tomatinho, às vezes tu tem nuts, às vezes tem muitos elementos juntos. Mas só os elementos das charcutarias e dos queijos já é um desafio. Uma harmonização muito clássica e que funciona muito bem, mas muito bem mesmo, é gamay com tábua de charcutaria.
Por que o Gamay? Ou os vinhos de Gamay. E até botei aqui o Wide da Miolo, que é um Gamay de maceração carbônica, né? Semicarbônica que eles fazem, que é muito gostoso. Que, aliás, está cada vez melhor, tá? Está cada vez melhor esse vinho deles. É um vinho que é feito com leveduras indígenas, né? Leveduras selvagens, fermentação espontânea, sem adição de SO2. E eles falam, esse vinho está cada vez melhor. Botei esse como exemplo, tá? Poderia ser um Beaujolais também. O Gamay faz um vinho com uma acidez um pouquinho mais destacada. É um vinho tinto leve e muito frutado. Então, a fruta vai harmonizar com tudo que tem aqui de carboidrato. Onde tem hidróxido de carbono, a fruta vai harmonizar bem. A acidez da Gamay vai ajudar a quebrar um pouco esses conjuntos de gordura que a gente tem aqui. Depois, o peso, um pouquinho... Não, porque Gamay não é um vinho levinho. Ele tem um pouquinho mais de peso comparado com um vinho branco levinho, por exemplo. Então, o peso um pouquinho maior do Gamay não é um vinho encorpado, né, gente? Tá falando que é um vinho tinto leve, mas com um pouquinho mais de peso. Então, esse pouquinho mais de peso vai bem com esse monte de texturas e peso que a gente vai ter de alguns elementos aqui. E, às vezes, na tábua de charcutaria, tu vai pegar um pão, vai colocar uma pastinha, vai botar um queijo, vai botar uma charcutaria e vai fazer um pincho ali cheio de sabores e textura. Então, o Gamay tende a fazer um vinho com uma intensidade também um pouquinho maior de sabor. Então, essa intensidade de características de sabor vai muito bem com as características de sabor de Gamay. Com a intensidade de Gamay, com a textura de Gamay. Então, Gamay vai muito bem. A tábua de charcutaria não são aqueles elementos com uma persistência de sabor enorme, não são pratos aqui, né, com pesos enormes, mas tem o seu peso e tem o seu sabor, assim como o Gamay. Então, Gamay vai muito bem para a tábua de charcutaria. Tá? E aí também, claro, a gente está aqui pensando nos clássicos, mas um espumante brut normalmente vai bem. Um espumante brut com um pouquinho mais de sabor e bastante acidez normalmente vai bem. Um rosé, muitas vezes vinhos rosés vão muito bem. O que tem que evitar numa tábua de charcutaria? O que é bom evitar, né, gente? Que gosto pessoal é indiscutível, então quem gosta faz sem problema. Tem que evitar vinhos muito tânicos, tem que evitar vinhos muito pesados, vinhos muito amadeirados, né? Vinhos muito alcoólicos. Muitas vezes a charcutaria tem picância, tem alguma coisa de pimenta. Vinho muito alcoólico vai conflitar com a pimenta. Então, dê preferências para vinhos de maior acidez, vinhos mais frutados, vinhos com corpo médio e, de preferência, com esse conjunto de elementos, né, estando juntos no vinho. E vai muito bem, tá? Façam o teste que vocês vão ver. O Paulo Lopes está perguntando qual é outro vinho que combina com charcutaria. Acho que pega essa base que eu falei, Paulo, para você usar como referência. Então, como eu falei, né? Rosés, aí rosé com um pouquinho mais de intensidade, espumante brut com bastante acidez e com um pouco mais de sabor, evitar aqueles elementos, né? Tanino, muito álcool, muita madeira, né? Vinhos muito encorpados. Aí evita para ter uma melhor experiência com as tábuas de charcutaria. A Cláudia falou, Gamay combina com o famoso pão de alho de churrasco brasileiro? Então, cuidado com alho, tá? Cuidado com alho. O alho é um outro elemento um pouco mais desafiador para harmonizar. Tá? Dá para testar, é que assim, depende muito do pão de alho. Tem uns que não tem quase pão, né? É praticamente alho e ali, o coitado do pão, ali no meio perdido. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? O Arthur falou que gostou de lambrusco com charcutaria. A teoria é a mesma, tá? É muito parecida. A ideia é muito parecida, inclusive, com o que a gente está falando. Vamos lá. Daqui a pouco eu venho para mais umas perguntas de vocês. Mais uma harmonização clássica. Carne de porco com Riesling. E aqui eu escolhi um joelho de porco com um Riesling alemão da Robert Weil, que é um
grande produtor. Então, um Eisbein, então, que é a carne de porco, aqui é um joelho de porco, que é literalmente bastante temperado, faz uma cocção longa, normalmente eles vão fazer ou vai ser cozido, ou vai ser assado, normalmente os assados são melhores. Aliás, quando você vai para a Alemanha, você escolhe, né? Quando você pede o joelho de porco, normalmente tem a opção ou cozido ou assado. Muda um pouco, claro, né? Muda um pouco a textura, contexto e tudo mais. Mas por que vai muito bem com o Riesling? Primeiro, é um pouquinho mais encorpado, um prato um pouquinho mais pesadinho. Tem a caramelização da carne, tem o defumado da carne, tem a gordura do porco e tem o sabor, que é um sabor bem peculiar. Normalmente eles botam bastante tempero, deixam marinando no tempero. E o Riesling? Vamos lá. Riesling tem altíssima acidez. Contrapõe muito bem nessa gordura da carne. Riesling alemão normalmente é um pouquinho mais encorpado, por isso eu até recomendei aqui um Riesling do Rheingau. São Riesling com mais fruta, com um pouco mais de peso, mas ainda assim com alta acidez. Tem o caráter frutado da Riesling. Riesling é bastante aromático, né? Depois, tem as notas de hidrocarboneto que muitas vezes aparecem, aquelas notas de petróleo, petroláceas, enfim, que vai muito bem com os caramelizados do porco. Aliás, uma dica para vocês, tá? Um bom vinho, uma boa sugestão de vinho para a ceia de Natal é Riesling alemão com um toque residual de açúcar e com um pouquinho de evolução. Isso harmoniza extremamente bem com carnes defumadas, principalmente com o porco defumado. Isso harmoniza muito bem com o peru natalino. E às vezes é difícil de harmonizar a ceia de Natal, porque a ceia de Natal normalmente você tem a ave natalina, você tem abacaxi assado, pêssego, você tem fruta, você tem farofa, você tem arroz, você tem um mundo. Tudo que não foi feito de comida durante o ano fazem na ceia de Natal. Então tem que botar vinhos que aguentem tudo isso. Riesling de alta qualidade, com um toquezinho de açúcar residual se pegar o Riesling certo, é uma das harmonizações, olha, quase made in heaven, assim, sabe? Pegar uma carne de porco defumada, e às vezes tem aqueles tenders, tem aqueles, né, que é muito especiado também. Olha, pegar uma carne defumada, carne de porco defumada com bom Riesling, dá bom, hein? Dá muito bom. Nós falamos de assados, nós falamos de carne de gado assada, mas nós temos que falar de cordeiro, que é mais intenso em sabor, que a gordura é mais persistente, que a gordura é mais intensa, que é uma carne com mais sabor, com mais persistência. Aí nós vamos colocar o clássico para harmonizar com a carne de cordeiro. E qual é o clássico? Nosso queridíssimo Bordeaux. Mas aí não é qualquer Bordeaux, né, gente? Tem que colocar Bordeaux de qualidade. Então, escolhe aí, de preferência, um Pauillac, que vai dar bom. Por que Pauillac? Pauillac é mais intenso, Pauillac é um pouquinho mais tânico, é margem esquerda, principalmente com uma presença de Cabernet Sauvignon um pouco mais proporcionalmente um pouquinho maior, né? Ou seja, às vezes tem 50%, 60% de Cabernet Sauvignon, ou seja, você tem uma proporção de Cabernet Sauvignon um pouco maior, e com cordeiro, meus amigos, pega um carré de cordeiro com um bom Pauillac, é daquelas coisas de chorar de joelho no cantinho. Mas assim, ó, chorar. Pode ser um carrezinho, né? Pode ser um carrezinho. Só pega o Pauillac não muito jovem. Dá uma preferência ele ser um pouquinho mais evoluído.
né? Que ele vai ficar mais amplo em sabor, vai dar uma acalmadinha naquele tanino que ele tem, e aí, olha, bora ser feliz. Bora ser feliz. Tem que ser só Pauillac? Não. O que a gente tem aqui? Corte bordalês com uma boa presença de Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais intensa normalmente no corte bordalês. Normalmente a Cabernet Franc, a Merlot vão ser uvas com um pouco menos de intensidade. A Cabernet Sauvignon aqui vai ter um pouco mais de robustez. Dá para fazer isso com outros Cabernets, com outros cortes bordaleses. Dá para fazer isso com outros carnes, com outros cortes de carne de cordeiro. Por isso que a gente está aqui entendendo os elementos, entendendo como as coisas funcionam, mais do que só ficar tentando decorar as tabelinhas, apesar que as tabelinhas ajudam, tá? Mas não são absolutas. Outro clássico, Brasato e Barolo. Né? Brasato é aquela carne de longa cocção, normalmente é uma carne, é um músculo que tem uma cocção muito, muito longa, com muitas especiarias, e normalmente eles ainda servem com polenta. Né? É quase um raguzão. É quase um raguzão. Só que a carne não fica tão dissolvida, ela fica um pouquinho mais consistente. Peso, a carne tem peso, a carne tem muito sabor, a carne tem gordura e tem persistência. E o Barolo? O Barolo tem o tanino, para ir com a suculência da carne, a gordura da carne. Tem bastante acidez, para quebrar um pouco essa gordura. Tem bastante sabor, tem peso, ou seja, é daquelas harmonizações também que quando acertam, meus amigos. E aí já vou dizer para vocês, tá? Eu gosto de Brasato e até ou Ragus com barolos mais não muito evoluídos, mais jovens. Barolo, quando evolui, vai ficando um pouquinho mais elegante. Eu gosto deles mais jovens. Safra 2019, anotem isso, tá? A safra 2019 é uma das melhores safras de Barolo que eu provei na vida. 2016 é histórica, é a safra que é a melhor da história que se tem para Barolo, para Barbaresco. Agora, safra 2019 ela não é tão intensa quanto a 16, ele é um pouco mais elegante, mas tem o sabor muito presente. Safra 2019, tá? Anotem isso. Comprem safra 2019 de Barolo, que ela tá, ó, espetacular. Eu já colocaria um Brasato com safra Barolo 19, ou com Barolo safra 19. É óbvio que depende do produtor, depende qual é o cru de Barolo, depende de um monte de coisa. Mas aqui a gente está entendendo o que está por trás dessas sugestões e dessas harmonizações clássicas, para a gente entender como a gente pode aplicar isso na vida. Agora, Barolo safra 19, produtor bom, com um bom ragu, com um bom Brasato, ó, tá lindo. Né? Tá lindo. Pois bem, uma outra harmonização clássica, foie gras com sauterne. Foie gras é aquele... eles fazem assim, é muito contestado hoje, está sendo proibido em muitos países, né, pela forma com que eles acabam criando os gansos ou os patos para fazer o foie gras e o tratamento que se dão. Mas é um fígado de pato ou de ganso que é gorduroso e que é uma iguaria muito, muito tradicional na França e que hoje muitos países acabam utilizando. Mas eu trouxe esse exemplo para a gente entender um pouquinho qual é a relação. Por que dá muito bem? Bom, o foie gras é muito saboroso, tem uma textura muito única, tem uma persistência de sabor muito longa, ele normalmente é salgadinho, né? Você vai fazer na cocção ali, bota ele salgado. Muitas vezes vão usar o foie gras até para fazer algum tipo de molho e tudo mais. Vão pegar o foie gras, o pedaço do foie gras. Por que harmoniza tão bem com o sauterne? O sauterne é doce, tem alta acidez, tem peso e tem muito dessa nota caramelizada, tem muito daquela nota mais, aquela nota mais
do própria efeito de Maillard, né, que tem ali, que dá aquela nota que vai trazendo características caramelizadas, até um pouquinho mais... lembra um pouco aquelas caramelizações que a gente faz muitas vezes com açúcar, enfim, até pela doçura que tem no próprio Sauternes. E isso contrasta muito bem a doçura do Sauternes com o salgado do foie gras. A acidez do Sauternes é muito alta e consegue quebrar a gordura do foie gras, que é muita gordura. Persistência do sabor do Sauternes é muito longa normalmente. Persistência de sabor do foie gras é longo. Então, faz um contraste muito bom. Porque é muito difícil de harmonizar foie gras. Muito, muito difícil. Porque é um prato muito intenso. É um prato de muita presença. É um prato que toma conta. Às vezes você tem o prato de foie gras com outros elementos, o foie gras acaba tomando conta. Então, entendemos aqui um pouco por que tem essa harmonização recomendada com as clássicas, assim, fica muito bom, tá? Eu gosto de foie gras. Eu até, enfim, quando tem pratos com foie gras, assim, eu gosto de provar, mas não é a minha preferência mais, né, muito pela essa questão exatamente do método de preparo, né, para de criação dos animais, tudo mais. Não é algo que eu gosto muito, mas foie gras é um prato bem típico, mas está se diminuindo bastante, está ficando bem mais restrito todo o processo hoje de elaboração e de criação dos animais para foie gras, tá? Então, inclusive no Brasil está proibido, enfim, tá bem mais difícil de se ter. Mas é uma das harmonizações clássicas, né? Precisa entender por quê. Uma outra harmonização muito clássica que não poderia deixar a sobremesa de fora, né? Não poderia deixar a sobremesa de fora. Então, uma harmonização clássica e que vai muito bem com vinhos nacionais é sobremesa de morango com nosso queridíssimo moscatel. Isso aqui fica divino, divino. Aliás, sobremesa com frutas como um todo, né? Sobremesa de frutas como um todo vão muito bem com moscatel. Por quê? Moscatel tem. Vamos pegar o nosso moscatel brasileiro, porque a gente é muito bom em fazer moscatel. São os melhores do mundo, tá? Por mais que os nossos moscatéis sejam até um pouco menos famosos que Asti na Itália, os nossos são muito melhores que os deles. Tá? É alguém que vai seguidamente lá para o Piemonte que gosta de Asti. Mas os nossos moscatéis são muito melhores. Não são só melhores, são muito melhores. Moscatel tem acidez alta para contrastar um pouquinho com a doçura. Tem a acidez do espumante com a acidez do morango. Tem a doçura do espumante com a doçura da sobremesa. Tem a nota muito presente, aromática, de frutas e de flores do moscatel com as notas aromáticas do morango. Então, isso aqui vai muito, muito, muito bem. Não é pouco, tá? É bem demais. É muito, muito bem. Então, fica a dica para vocês. Assim, ó, é um produto no Brasil barato, tem qualidade e que para sobremesas, de modo geral, principalmente sobremesas com frutas, olha, não só vai bem, vai muito bem. Mas muito bem mesmo. Assim, ó. E assim, gente, a gente é imbatível aqui no Brasil em espumantes, tá? A gente é imbatível, porque a qualidade que a gente tem na nossa produção de espumantes hoje, para o preço que cobram no mercado, é com certeza a melhor categoria de vinhos que a gente elabora na relação qualidade-preço no Brasil, disparado são os espumantes. Ah, isso aqui, só para chegar aqui no Brasil e conseguir ter algo diferente, tu tem que ter champanhe, aqueles grandes espumantes da Itália, né, os Franciacorta, os Ferrari da vida, né, os Copinati da Espanha, senão a gente passa o carro aqui, passa o carro mesmo. E aí tá um produto que a gente consegue ter um preço muito bom
e consegue ter uma qualidade muito alta, tá? Fica a dica aí para vocês, porque, ó, adoro. Testem o nosso moscatel, testem, é baratinho, moscatel brasileiro. Peguem o moscatel, testem com uma sobremesa de frutos, ou pega o moranguinho, pode testar só com morango, pode testar com morango e chantilly. Pega o morango, põe o chantilly, põe um pouquinho de moscatel, vocês vão ver o quanto fica bom, tá? O quanto fica bom. O Fernando falou de bolo Charlotte com moscatel, vai bem demais. É bem isso, né? É o que a gente tá falando. Doçura, fruta, e o moscatel vai bem pra caramba. Boa dica, tá? A Fernanda falando, Garibaldi, demais rótulos espumantes da cooperativa Garibaldi também são bons. Legal, bom produtor, né? Aliás, até botei a Garibaldi aqui, porque a Garibaldi é um dos nossos melhores produtores de moscatel e com preço muito competitivo, né? Tem vários moscatéis muito bons no Brasil. A gente é muito bem servido, né? Poxa, está tanta gente. Perini faz muito bem, a Salton faz muito bem, Garibaldi faz muito bem, mega premiado. E tem um monte de produtor de moscatel fazendo moscatel de alta qualidade aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Para o pessoal falando aqui, o Marcelo tinha falado, eu comi foie gras uma vez para nunca mais comer depois de saber como se tratavam os bichinhos. Muito triste. Tem essa questão, né? E assim, estão proibindo, tem que ser mesmo, viu? Tem que ter, não pode ser de qualquer jeito, tudo mais. Sei que na França ainda é muito tradicional, ainda eles têm a cultura lá, ainda tem ainda produção de foie gras na França, mas assim, tá bem restrito no mundo, tá? Tá bem restrito mesmo. Vamos ver, a Cláudia falou, covardia colocar um brasato perto da hora do almoço, adorava quando a tia-avó Gema fazia. Devia ser bom, hein? Se a Cláudia tá falando. Mas é isso, né? Perto da hora do almoço, a gente tem que sofrer com essas coisas maravilhosas aqui. A Cássia falou, tô almoçando e olhando as imagens de comida. Não te julgo, Cássia. Não te julgo, porque eu gosto também. Né? Só falando das imagens de comida, o Fernando falando, eu tô igual o pica-pau, batendo com fome. E a barriga roncando, né? Clássico episódio do pica-pau. Só falando que chorando de fome. Mariana, qual a boa harmonização com risoto? Pois então, Mariana, depende do risoto. Depende muito do risoto. Mas a gente pode pensar um pouquinho a base do risoto, né? Que vai ser arroz, normalmente um arbóreo, um arroz para risoto. A gente vai ter a manteiga, muitas vezes o queijo, muitas vezes o caldo do risoto, que é bastante saboroso. E aí, claro, aí o que mais que vai vir vai ser o complemento. Mas vinhos que tenham uma acidez alta, vinhos que tenham um peso, um corpo médio, pelo menos, vinhos que tenham uma bastante intensidade de aromas, bastante sabor, e de preferência bem frutados, porque o risoto, o carboidrato do arroz, vai muito bem com o perfil frutado do vinho. Aí, claro, aí vai depender de que é o risoto. Se você fizer um risoto de damasco é uma coisa, se você fizer um risoto de fungo é outra. Né? Então, aí vai depender. Se você fizer um risoto de damasco, por exemplo, eu vou dizer para você, pega um Riesling daqui a pouco, se fizer um risoto de fungo, eu vou dizer para você pegar um Pinot Noir. Então, aí vai depender um pouquinho de qual é o risoto, tá? Legal. O Marcelo perguntou, uma pergunta legal aqui. Aquela gelatina colorida com moscatel ficaria bom? Fica. Pode testar que fica. Tá? Pode testar que fica. Testa com moscatel que você vai ver. Tá? Pega um bom moscatel aí que vai dar bom. Vai dar bom mesmo. A Cláudia perguntou. Natal vindo, prepare-se para comida cheia de uva passas e nozes. É verdade, vou contar para vocês uma coisa. É o que a gente estava dizendo, né? Fazer essa harmonização de Natal é um baita desafio. Vou contar uma coisa para vocês e vocês podem me julgar. Eu adoro a uva passa no arroz, sabe? Eu adoro aquele arroz à grega. Sabe aquele arroz à grega cheio de coisa. Mas tem que ter uva passa naquele arroz à grega, porque se não tiver, não fica bom. O arroz à grega praticamente tu tem que comer no dia, porque ele azeda já rapidinho, né? Não dá nem para guardar quase pro dia seguinte. Mas é muito bom o arroz à grega e eu gosto cheio de uva passa. Tá bem. Sei que essa história
é polêmica. Uva passa é polêmica, né? Então, enfim, né? Sei que é polêmica. Mas eu gosto. Por isso que eu gosto de um Riesling. Para harmonizar com as cheias de Natal. Eu gosto de um Riesling com um toquezinho de açúcar residual. Porque vai ter a doçura da uva passa ali. Eu sei que vai ter a doçura da uva passa. Então tem, né? Eu adoro uma rosa grega. Então, né? A rosa grega é aquela ave natalina. Né? Então, é gostoso a farofa. Né? Tá. Uma outra dica para vocês que vai bem, tá? Com as ceias de Natal é espumante nature. Eu gosto. Tem quem não está acostumado com espumante nature, pode pegar um espumante brut, tudo bem. Até casa o brut facilita um pouco com as doçuras, mas espumante nature, longo tempo de autólise. E o outro que eu gosto muito, que eu tenho testado, é espumante surli. Espumante surli também vai muito bem. Lembrando que surli é um nature, né? Só que é um nature com mais textura, é um nature com mais volume de boca, com mais untuosidade. Então, testem espumante surli que vai bem também. Se não for a uva passa, é a maçã, diz a Carla. Não, maçã não. Não. Vamos ter regra. Não, maçã não. Uva passa sim. Uva passa pode, né? Maçã não precisa. Então vamos lá. Coloquei para vocês o material complementar, o infográfico. Esse infográfico eu gosto de usar, né? Eu criei esse infográfico aqui para a gente poder consultar. É uma tabelinha, mas é uma tabelinha básica, né? Uma tabelinha bacaninha que vocês podem consultar, que fala por estilos de vinho. Então, cada linha aqui é um estilo de vinho. Então, isso facilita um pouco, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, categorias, na verdade, né? Espumante, vinho branco leve, vinho branco mais encorpado, vinho branco aromático, rosés, tintos leves, enfim, tá tudo aqui na tabelinha, né? E aí, tá no material complementar para vocês, porque aqui é uma dica do que pode harmonizar. Claro, aqui é básico, né, gente? É só para a gente ter uma referência, né? Só para ter uma referência aqui. Que tá, o infográfico é grandão, vocês podem imprimir, fazer um cartaz bonitão também, tá em alta resolução lá para vocês, né? Vou botar lá para vocês em alta resolução, lindão, né? A gente fez esse cartaz lindão para vocês. É um guia, e aí ele fala que, vocês vão ver aqui a consulta, ó. Uns é redondinho, outros é quadradinho. O redondinho é uma harmonização que pode dar muito certo. O quadradinho é uma harmonização que pode dar certo. Aqui são os pratos, né? A legendinha dos pratos. Aqui vão ter os estilos de vinho com cada prato. Então, vocês vão pegando aqui algumas referências e vão consultando. E pode ter um guia para vocês de harmonização, né? Claro, é um guia básico, mas é bonitinho, né? Um guia que, poxa vida, tô ali meio que em dúvida na charcutaria. O que eu vou harmonizar com a charcutaria? Tô em dúvida ali com frutos do mar. O que eu vou harmonizar? Então fica esse guia para vocês. Queijos, né? Aquele queijo mais leve, aquele queijo pesado. Fica esse guia lindão aqui para vocês. Claro, não é absoluto, é um guia básico, é um guia para vocês terem como consulta e vai ficar para vocês baixarem embaixo da aula, junto com o polígrafo da aula. Vocês podem baixar lá para assistir a aula, ter o guiazinho, ter o polígrafo da aula. Então, ter essa referência aí, ter esse guiazinho para vocês se basearem. Dizendo ali, prof, esse guia não sai da minha sala. Boa. Eu tenho ele impresso aqui. Eu botei, ele tá ali do lado da outra adega. E aqui o escritório tá um pouco cheio, né? Aqui no estúdio tá um pouquinho cheio. E eu deixei ele impresso também lá do outro lado. A Cláudia trouxe. Comida japonesa combina com qual vinho? Ou só com saquê? Claro que não. O saquê também combina, é clássico, né? Mas vários vinhos combinam. Depende da comida japonesa. Se a gente pegar os sushis mais clássicos, eu vou te sugerir vinhos brancos ou espumantes com bastante acidez. A acidez sempre vai ajudar. E aí vai depender muito do perfil do sushi. Eu gosto de sushi de vinho espumante brut, que tem um toquezinho, que né, ele é seco, mas tem
residual de açúcar um pouquinho maior do que os nature, e então vai muito bem com aquele agridoce que seguidamente está acontecendo ali no sushi. Mas ele ainda é seco. Alta acidez, bastante sabor. Mas vinhos brancos também vão bem. Então, se você pegar um vinho branco com uma acidez alta, aí muitas vezes o Muscadet vai bem, né, lá do Loire. Alguns Chenin mais leves vão muito bem, Chenin Blanc. Você pode testar, aqui no Brasil, a gente tem bastante Riesling itálico. Então, os espumantes brasileiros normalmente levam Riesling itálico. Riesling itálico tem uma acidez bastante alta e ajuda bastante com o sushi. Tá? Então, fica a dica aí para vocês. Tá? A Linda Liz perguntou um chablis. Se é um chablis com a comida japonesa, pode bem também. A ideia é a mesma. Né? Pega um petit chablis para comidas mais leves, você pode pegar um chablis para um sushi convencional, por exemplo. Pode ir bem mesmo. O Anderson perguntou, moqueca capixaba com branco chileno chardonnay. Vai muito bem, tá, Anderson? Só cuida que vinho chileno tem aquele álcool um pouquinho mais alto, cuidado com a pimenta da moqueca. Porque mesmo na moqueca capixaba, vai uma pimentinha, né? Vai uma pimentinha, sim, vai. Então tem que cuidar um pouco isso. Então, quanto menos picância, melhor o chardonnay chileno vai se dar com esse prato. E se não tiver picância, vai se dar muito bem. Tá? Mesmo que às vezes tem que também cuidar um pouquinho do coentro, tá? O coentro é meio sacaninha ali. Então, cuidado aí na moqueca com o coentro, que ele pode um pouquinho mais sacaninha. A Linda Liz depois trouxe, prof, eu vou ter que me agarrar no Riesling da Miolo que não estou podendo gastar. Pô, então, é boa alternativa, tá? O Riesling Johannesberg da Miolo é uma boa alternativa para as festas de final de ano, tá? Fica a dica. Fica a dica. E custa preço de vinho brasileiro, né? Então, enquanto o Riesling alemão é 200, a partir de R$200, você vai ter o Riesling da Miolo aqui na faixa de R$80, mais ou menos. Boa dica. O Marcelão falou, um surli vai com carne de aves? Vai, Marcelão. Tem que cuidar um pouco a ave, mas vai. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de surli com ave assada, aquelas aves natalinas, com farofa, recheio de farofa. Fica muito bom. Aquela textura do surli com a farofa, aquela pegada daquela caramelização da parte externa da ave. A ave ela acaba sendo mesmo na parte... A ave acaba sendo um pouquinho mais seca, principalmente na parte do peito ali, que é a parte mais robusta, né, da ave. Então, o espumante vai muito bem com essa textura da carne da ave natalina. Vai muito bem mesmo. Pode ir que vai ser feliz, tá? Só cuida para... O que tem que cuidar só, Marcelo, é não ter doçura. Se tiver doçura, conflita um pouquinho, tá? Se tiver doçura, conflita um pouquinho. Vamos lá, mais uma então. Cláudia, qual vinho combina com comidas picantes? A regra é o seguinte, ou a sugestão é a seguinte. Picância é um problema. É um desafio. Então, o mínimo de álcool possível, o mínimo, máximo de acidez possível e com doçura. E aí, por exemplo, Riesling alemão normalmente vai bem. Você pega um Riesling do Mosel, por exemplo, que tem pouco álcool, tem um açúcar residual maior, tem uma alta acidez. Normalmente funciona bem. Tá? Mas picância é um desafio. É um desafio. Tem que evitar álcool, tem que evitar tanino, tem que ter acidez, tem que ter de preferência açúcar, e quanto mais açúcar, melhor. Tá? Para quebrar um pouco aquela picância. Mas picância é um problemão, é um desafio, como nunca antes. Tá bom? Bom, gente, eu vi que tem várias perguntas aqui, tem vários comentários legais. A harmonização é uma constante. Então, a harmonização nunca é definitivo, dizer assim, agora resolvi, agora harmonizei, agora já sei, agora... Não. Então, a harmonização é uma constante. A gente tem que estar
constantemente testando, constantemente estudando, constantemente praticando. Hoje foram várias dicas interessantes, exatamente para a gente poder se organizar, para a gente poder não só fazer as harmonizações clássicas, e elas são clássicas porque elas funcionam muito bem, mas para que a gente entenda por que funciona bem. E se a gente entende o porquê funciona bem, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. A gente consegue trazer isso para outras harmonizações. Consegue trazer isso para outras escolhas de vinho e comida. Que eu considero isso até mais importante do que só escolher bem. Porque eu escolher bem, quando a gente vai por uma referência, é ótimo. Agora, quando a gente sabe o porquê, é muito melhor, porque a gente vai aplicar isso para outras escolhas. E essa é a nossa ideia da nossa aula de hoje. E eu adoro quando a gente faz esses desafios, né? Adoro quando a minha metodologia de ensinar vinho é fazer vocês pensarem. Porque se vocês pensam, vocês aprendem e aplicam isso muito melhor. Não só na harmonização, mas no mundo dos vinhos como um todo. Adorei a nossa aula, foi muito bacana, foi muito interativa. Quero agradecer, deixar aquele beijo final, deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.